forma, na prática, os professores podem ampliar a conexão com os alunos, potencializar seu aprendizado e promover uma educação personalizada. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Uma coisa que muita gente fala é a seguinte, não sei se muita gente, algumas pessoas, vamos colocar assim, que eu não fiz pesquisa, mas que eu já ouvi é o seguinte, as novas tecnologias vêm para substituir os professores. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Acho que isso não existe, né? Porque em todo esse processo existe uma mediação do professor. Né? Por mais que o aluno esteja produzindo seu próprio conhecimento, esteja participando desse processo todo, ainda tem que existir a figura do professor orientando isso tudo, porque senão as coisas vão se perdendo. Né? Porque o professor é o adulto mais experiente, né? É a pessoa mais experiente naquele ambiente. Então ele está ali mesmo para orientar. E essa questão de que a tecnologia vem para acabar com o espaço do professor, muito pelo contrário, ela abre novos campos de trabalho para o professor. Nossa plataforma Educopédia é um exemplo disso, né? Todo o material que está ali, todo o conteúdo produzido é produzido por professores que estão em sala de aula. Então, a plataforma está lá, ela foi criada por uma equipe de TI, óbvio, mas todo o conteúdo é criado e a curadoria toda é feita por professores. Então, na verdade, você tem espaços novos de trabalho. É isso que eu ia falar, quer dizer, espaço de planejamento, de gestão, de criação de material digital. De criação, exatamente. Inclusive de capacitação, porque a gente tem um curso na plataforma Educopédia que é curso para professores. E a gente tem o curso Transformação 2.0 e Transformação 3.0. O 2.0 é a informática básica, Word, Excel, PowerPoint, tudo para capacitar o professor, né, em relação a esses programas. E no 3.0 já vem falando, inclusive, da aula invertida, falando de outras metodologias, de outras coisas que se trabalham em tecnologias, então, em tecnologia educacional. Né? Como é que eu crio videoaulas para os alunos, né? Com celular, como é que eu edito, Então, você dá, na verdade, uma nova possibilidade para o professor, dele ser produtor do material didático que ele vai utilizar. Né? Isso é genial. Eu falei dessa questão da substituição de professor por tecnologia, porque eu queria entrar nesse tema, né? A sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Nada mais é do que você otimizar o tempo de aprendizagem. Então, e tornar o aluno proativo. Então, você estimula o aluno, né, com um tema, um conteúdo, ele busca essa informação e quando ele retorna para a sala de aula, ao invés daquela aula expositiva, ele vai discutir com seus colegas e com o próprio professor o que ele pesquisou, o que ele aprendeu, qual o ponto de vista e quais as dúvidas. Então, você pega o espaço de sala de aula e discute realmente reflexões, dúvidas e não mais aquela aula expositiva, porque essa parte da exposição da pesquisa ele já fez. É onde o professor pode, por exemplo, explicar para ele que a pesquisa dele não foi tão bem feita, que as fontes não são fontes tão confiáveis e tem vários pontos de vista, porque vários vão encontrar pontos de vista diferentes para o mesmo assunto. Então, a aula fica mais rica e você realmente discute e faz a reflexão desses conteúdos, ao invés de simplesmente fazer uma exposição. Então, a sala de aula invertida é isso, o aluno vai para casa e ele coleta o material sobre aquele assunto e ele traz para enriquecer a aula do professor, que vira, na verdade, um grande debate mediado e orientado pelo professor. Mas o professor também, esse conteúdo que ele vai buscar, pode ser orientado também pelo professor. Ele pode, por exemplo, usar a própria plataforma da Educopédia, né, direcionando a aula tal, atividade tal, da disciplina tal. Você bota o aluno para ter essa apropriação do conteúdo em casa, né, e na sala de aula ele já vai na discussão, né, na questão do conteúdo que ele já previamente O que ele achou, quais as dúvidas, né? Agora, só uma pausa, porque a gente já falou em outro programa a respeito da Educopédia, só para você lembrar, é uma plataforma, né, que está disponível para os professores e alunos do município. Aberto, qualquer um pode acessar. Para professores de, por exemplo, escola particular, do estado também podem acessar. É só entrar como visitante que você pode acessar qualquer coisa na plataforma. Maravilha. Mais uma plataforma gerida, criada, enfim, no município do Rio de Janeiro. E aí por isso que às vezes a gente cita a Educopédia, porque é uma ferramenta importante no ensino híbrido. Ela é um recurso educacional aberto. É um recurso educacional aberto. Então, na verdade, ela é para todo mundo, ela é feita para todo mundo. Ela não é feita
para um grupo só pra específico. prefeitura, Ela foi coisa pensada assim, né? dessa forma. Que as pessoas, inclusive, customizar, né, Juliana? A gente pode baixar uma aula da Educopédia e customizar. Ah, não quero esse vídeo, eu não quero essa atividade, eu Olha vou que botar outra. maravilha. Como ela é aberta, você pode transformar aquela aula em outra aula, sem nenhum problema. E gravar no seu pendrive e levar para outra escola. Agora, tem que estar muito atento, né? Por exemplo, essa questão da sala de aula invertida, como a Juliana falou. Você vai e diz para o aluno acessar um determinado vídeo da Educopédia. Ou assistir um filme, enfim. E aí ele vem para a sala de aula, claro, ele vem com os seus comentários, com as suas dúvidas, tudo muito pessoal, né? E a gente começou o programa falando disso, a gente vai falar de educação personalizada. Claro que cada um tem um mundo diferente, questões diferentes. Como é que é para o professor quando um aluno vai muito para um lado e o outro vai muito para o outro? Essa questão do tempo. Qual a dica que vocês dão para os professores que às vezes ficam assustados? Caramba, mas se eu deixar todo mundo falar, acabou. Eu não consigo, eu vou dar o mesmo conteúdo durante um mês, porque o pessoal não vai conseguir, não vai todo mundo conseguir falar. Quais as dicas que vocês dão para os professores nessa situação? Até para os professores são aprendizado, porque é uma metodologia bastante nova, né? E ele vai dar o tom mesmo do que ele acha que tem que entrelaçar, caminhar e encurtar. O professor tem que ter esse time, né? Não, a gente já... Vamos voltar um pouco aqui. Então, o professor... É isso que a gente fala da não substituição. Esse papel, só a sensibilidade, né, do professor é capaz de dar o tom. Né? Mediar, né? De saber quando é que eu vou mudar o assunto, quando é que eu vou cortar, quando as discussões estão virando discussões improdutivas e você vai fazer toda essa orientação e mediação. Quer dizer, a figura do professor continua sendo fundamental dentro da sala Sim. de aula, independente Mais dessa ainda, nova porque- metodologia, né? Exatamente, porque ele vai dar o tom e vai ajudar o aluno a entender que o processo de aprendizagem ele tem que ser colaborativo. Eu venho com a minha pesquisa, a minha visão, mas o meu colega também pesquisou e vem com a visão dele e que elas podem se entrelaçar e construir alguma coisa nova, do que só aquela visão e aquele ponto de vista que eu estava acostumado, né? Perfeito. Agora, algumas perguntas que eu tenho aqui para vocês. Como é que é o ensino baseado em projetos? Então, o ensino baseado em projetos é uma coisa um pouco mais antiga do que o ensino híbrido, né? Ele surge como uma alternativa de você mostrar para o aluno que o conteúdo das disciplinas tem uma função. Então, você cria um projeto e nesse projeto você vai discutir vários assuntos que estão relacionados com as áreas de conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Você cria um projeto de fazer um festival de cinema de filmes de história na sua escola. Então, um aluno vai ficar responsável pelo orçamento desse projeto, o que eu preciso, o que eu não preciso. O outro grupo vai ficar responsável, por exemplo, pela seleção dos filmes. Então, cada grupo vai começar a se articular para construir esse produto final. E nessa história da organização, vão se entrelaçar diversos conteúdos. Matemáticos, de produção de texto, de artes, porque eles vão ter que produzir cartazes, Então, esse aprendizado, eles começam a entender que o que ele aprende numa disciplina Tem uma funcionalidade. tem uma funcionalidade, tem uma função dentro do projeto. Eu fiz essa pergunta porque quando eu estava lendo sobre ensino híbrido, deu aí como alguns modelos. Então, você falou que é uma coisa anterior. Talvez seja essa coisa anterior, o pessoal que defende o ensino híbrido tenha pego para compor aquilo, porque eu acho que tem tudo a ver pelo que você falou, né? Porque cada um ali, todo mundo está num projeto, mas cada um numa função diferente. Como é que é, gente? Quais as dicas que vocês dão para inserir, para introduzir esse ensino híbrido no planejamento? Porque como vocês falaram, não é uma coisa de improviso. Ah, cheguei hoje, estou a fim de fazer isso, vou montar uma ilha ali, uma ilha aqui. Não, é uma coisa que tem que ser planejada. Quais as dicas que vocês dão para a introdução desse ensino, desse tipo de metodologia no planejamento escolar? Eu acho que assim, uma coisa Conhecer fundamental bem a metodologia. conhecer a metodologia, a realidade da sua sala de aula, dos seus alunos e o que você vai poder fazer realmente ali. Porque não adianta você pegar uma metodologia inteira, não, agora a gente só trabalha ensino híbrido, acabou a sala de aula. Não é bem assim. Eu acho que você tem que fazer isso de uma forma adaptada, de uma forma considerando a realidade das crianças também, entendeu? E ao longo do processo você vai
inserindo, nem que seja um momento da aula. Você não precisa trabalhar o tempo de aula inteiro, o ensino híbrido. Você pode trabalhar uma parte, um momento da aula, essa questão, e ver como é que vai funcionando, como é que você vai se adaptando à nova metodologia. Nesse finalzinho de programa, a gente tem uns 2 minutinhos, vou pedir para vocês falarem sobre um projeto que parece que tem dado certo também, que é o projeto Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais. O que é isso? Como é que tem acontecido isso? Então, a gente está falando de inovação, né? O GENT, que é assim que a gente chama, no Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, é uma escola inovadora da Rede Municipal Carioca, que é uma escola que não só usa a tecnologia como ferramenta de inovação, mas ela também tem uma organização diferente. Então, por exemplo, os alunos não são organizados em turmas, eles são organizados em times. E esses times, eles não são seriados. Então, o mesmo time pode ter alunos do 7º, do 8º e do 9º ano. Porque como a escola trabalha por projeto e não por conteúdo, e o ensino é individualizado, eles têm acesso a uma plataforma em que cada aluno entra logado e vai fazendo uma trilha de aprendizagem, ele pode se relacionar com pessoas de outras séries, porque ele tem a trilha dele individual. E aí, cada time desse, que é composto de diversos alunos de diversas séries, né, diversos anos de escolaridade, tem um professor, que a gente chama de professor mentor. Esse professor é o que vai guiar esse time, né, para realizar suas tarefas. Então, deixa de ser uma sala de aula tradicional com alunos do 7º, alunos do 9º, do 7º, 8º e 9º, para ser times onde os alunos estão misturados por ano de escolaridade, o que é legal, porque eles aprendem a conviver com as questões das diferenças. Você não é um aluno de 7º. Mas como é que fica isso? Porque a gente tem um conteúdo programado para dar referente a cada série. Isso tem funcionado? Como é que fica esse controle? Então, o GENT é um desafio, né? Por ser uma escola inovadora, inclusive na organização. Tem funcionado porque a gente tem uma plataforma, né, que ela faz uma trilha individual. Então, cada aluno tem a sua trilha individualizada de aprendizagem. Então, se ele está desenvolvendo muito bem matemática, ele está lá, sei lá, na trilha tal. E aí a própria plataforma vai guiando ele. Você precisa estudar mais tal exercício porque você ainda não está bem. E o professor, ele vai acompanhando isso porque ele também sabe o aluno que está indo bem, o que o não professor tem está. acesso personalizado. Isso. Aquele mentor tem acesso à trilha de todos os seus alunos do time. Então, ele mesmo chama o aluno às vezes para uma conversa. Olha, eu tenho percebido que você não tem, por exemplo, entrado na plataforma e executado algumas orientações minhas, porque o professor coloca as orientações na plataforma, né? Então, ele trabalha muito mais próximo do aluno, porque ele é um mentor daquele time. Então, você imagina, ao invés dele ter vários professores circulando a cada 50 minutos, ele tem um time, que é chamado de família, e um mentor, que é esse professor, que passa a ser a referência dele quando ele tem alguma dúvida. Mas isso é para segundo segmento? Segundo segmento. 7º, 8º e 9º ano. E aí como é que fica esse professor, por exemplo, se ele for um professor de matemática ou um professor de uma disciplina, como é que fica para ele poder, naquele time, dar conta de todas as disciplinas, vamos dizer assim? Então, na verdade, ele não dá conta de todas as disciplinas. Ele dá conta das dúvidas dos alunos. E quando ele não consegue responder essa dúvida, ele tem os professores, porque cada time tem um mentor. É programado nas trilhas, então, por como se fosse exemplo, uma etapa que os alunos têm que cumprir. Eu sou professora de ciências, a Juliana de geografia. Se o meu time tem uma dificuldade maior em geografia, eu chamo a Juliana do outro time para dar uma aula de reforço para o meu time. Nossa. Entendeu? Quer dizer, o aluno é muito inovador, é muito diferente ele mesmo. vai se apropriando do próprio conhecimento. O professor deixou de ser o responsável pelo conhecimento dele. Ele que vai ter que buscar aquele conhecimento através e o próprio professor, das etapas. E o próprio professor acaba sendo um aprendiz, porque muitas vezes ele não pega o professor de geografia para tirar a dúvida. Ele mesmo tira a dúvida com o professor de geografia e ele mesmo explica aquela dúvida de geografia. Uma pergunta, quanto tempo, para finalizar, quanto tempo gente tá em funcionamento? Desde 2011, se eu não me engano. Então tá, vamos dar mais um tempinho, eu quero que vocês voltem aqui para me dar detalhes dessa experiência, porque realmente é muito inovadora, né? E acredito que muito desafiadora também para os profissionais. Gente, parabéns pelo trabalho, voltem sempre. O nosso programa fica por aqui, na próxima segunda-feira, já sabe, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima.
Estávamos eu, a mãe e o filho, brincando de blocos, e ela porque queria ensiná-la a montar um castelo. E o que eu reparei é que ele, na verdade, ele não olhava para mim nem para ela, enquanto estava com os blocos, né? E o que ele fazia com as peças era colocar as pecinhas para trás. Então, eu, sem falar nada, comecei a acompanhar ele enquanto colocava as pecinhas, eu fazer uma voz interessante. Então, ele colocava e eu fazia para trás. Para trás. Então ele começou a interagir comigo com os blocos, e isso depois eu disse para a mãe, olha, mais importante para mim que ele construa o castelo é que ele olhe para mim, para você, com quem estiver brincando com ele. Então a relação é muito mais importante do que o brinquedo.